Graça completa para todo mundo que está nos acompanhando aqui nesta manhã. Hoje nós estaremos falando sobre a continuação de como edificar sobre este fundamento. E uma coisa muito importante que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 2, é como Paulo ele cita para aquela igreja ali de Roma, como eles tinham zelo de Deus, mas o zelo que eles estavam tendo para Deus não estava adiantando de nada. Então a igreja ela precisa entender também que só ter zelo, só ter a dedicação, né? Seja aquele serviço sagrado que você acredita que você está fazendo, nem sempre isso basta. Porque olha o que pode acontecer, ó. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Por quê? Versículo 3. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, a igreja de Roma, ela tinha um zelo por Deus, mas era um zelo sem entendimento. Então, nessa nova ordem, nesse novo e vivo caminho, não adianta eu ter zelo de Deus, mas eu não ter entendimento daquilo que Deus quer que eu faça. Por isso que nesse novo e vivo caminho, é muito importante eu examinar, eu procurar crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para que eu não utilize do meu zelo para que ele fique sem conhecimento. E quando o zelo está sem conhecimento, o que é que eu vou estar estabelecendo? A minha própria justiça humana. Eu vou estar trabalhando com a igreja segundo a minha visão humana. E Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, que nesse novo e vivo caminho, eu tenho que trabalhar com a igreja não mais segundo a carne. O que significa não trabalhar mais segundo a carne? Eu não vou mais trabalhar segundo a sabedoria humana. Eu vou ter que pegar agora todo o conhecimento que vem do alto, que é o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Ele fala, a partir de agora você tem que pensar nos planos, né, nas coisas que vêm lá do alto. Então a igreja hoje, ela precisa trabalhar como é o ministério do Espírito. Então eu não posso mais estar fazendo movimentos, eu não posso mais estar fazendo nada que não venha do Espírito. Então é muito importante neste ministério eu pensar nas coisas que vêm lá do alto, utilizando o que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a mente de Cristo. Quanto mais eu trabalhar com a mente de Cristo, mais eu vou estar tendo sabedoria, não uma sabedoria humana, que é aquela sabedoria que está lá em Tiago capítulo 3, verso 15. O que é aquela sabedoria humana? Vamos dar uma lida. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Então, quanto mais eu usar minha mente humana para trabalhar no ministério, ou principalmente na minha vida, ou na vida das pessoas que estão à minha volta, mais eu vou estar fazendo elas serem humanas, terrenas e demoníacas. Então é muito importante eu tomar cuidado com isso, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, 16, fala que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente criadora, é uma mente que tem acesso não somente às coisas do presente, ela tem acesso às coisas até do porvir, caso não exista recursos para o tempo atual, né? Então é muito importante a gente aprender a utilizar a mente de Cristo quando a gente for ter qualquer atitude que seja. A mente de Cristo, ela é uma mente que ela ensina, é uma mente que nos direciona, ela é uma mente que está escrito lá em 2 Coríntios também, que ela é uma mente que vai nos conduzir em triunfo. Então todos que forem guiados por ela, vai ser conduzidos em triunfo. E o que significa triunfo? Vitória. Mas a vitória na linguagem de Deus é a vitória para um plano eterno, para um plano que não é que se resolva, que tem a sua finalidade agora. É uma vitória que é passo a passo, passo a passo. Então lá na frente você vai entender a vitória que você está fazendo hoje. Então é muito importante a gente entender isso, que nesse novo e vivo caminho, eu preciso ter conhecimento do que eu estou fazendo. Não adianta só ser uma pessoa que comparece em cultos, ou eu ser uma pessoa só que comparece em trabalhos. Se você comparece em tudo isso, mas você não tem conhecimento do que é para você fazer, como é para você fazer, de nada está te adiantando. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre o amor. E aí você vai lendo que muitas pessoas elas tinham atitudes de dar coisas. Você vai ver que uns ali davam suas posses, né, suas riquezas, né, ajudavam as necessidades dos outros. Outros chegaram a até dar o corpo vivo, né,
para ser queimado, mas de nada isso aí adiantou. Então a igreja, ela vive num sistema de entregar ofertas, de entregar às vezes o seu próprio tempo, mas entrega o seu tempo de forma equivocada, entrega o seu tempo de forma errada. Então não adianta eu vir aqui para a igreja, por mais que seja uma ordenança de Deus que a gente se reúna como igreja, e até mesmo que é o plano de Deus que Ele preparou um corpo para ser entregue, né, como sacrifício vivo. Se esse corpo não estiver enquadrado da forma que Cristo Ele quer, Apocalipse fala que Ele vomita, porque não faz parte do que Ele quer. Então é muito importante eu entender que nesse novo e nesse vivo caminho não é eu estou entregando muito. Se você não está entregando da forma que Cristo Ele quer, seja ministerialmente falando, seja com as pessoas que estão à tua volta, de nada essa oferta vai estar adiantando. Olha lá, ó. Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é a presença de Deus, porque Deus Ele é o amor. 1 João 4,8, se eu não me engano. Então é muito importante entender que tudo que você estiver fazendo sem Deus, o que é fazer algo sem Deus? Você fazer algo sem o conhecimento, sem o direcionamento de Deus. Tudo que não faz parte da mente de Cristo, que a gente já leu na aula de hoje, faz parte da sabedoria humana. Se faz parte da sabedoria humana, isso já não está vindo da parte de Deus. Isso daí já está sendo uma obra que o apóstolo Paulo chama lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que ele fala de obras mortas, que não leva ninguém até Deus. Então, a igreja ela tem trabalhado nesse sistema de obras mortas, e é uma igreja que, querendo ou não, às vezes fica aberta 24 horas. Eu falo no sentido de que todas as vezes tem, e todos os dias pode ter um trabalho. Todos os dias pode ter cultos, mas se não tiver no plano, se não tiver no modelo que Deus quer, isso daí está sendo só uma obra que quando o fogo bater vai ser apagada. E lembrando que lá em lá em Atos 17, 23, se eu não me engano, o apóstolo Paulo está andando ali sobre uma cidade, e aí ele vê um altar montado. Vamos dar uma lida? Atos 17, 23. Isso, ó. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. Então o que acontece? A igreja hoje ela tem montado vários objetos de culto para cultuar a Deus. Aí talvez você fale, não, no meu ministério não tem um objeto de culto. Mas eu começo a colocar várias coisas que Cristo ele não quer que seja colocada. Eu coloco várias coisas que Cristo em momento nenhum falou, olha, adiciona isso, adiciona aquilo. Então quando eu trabalho desta maneira, eu estou colocando coisas que Cristo nunca mandou colocar. E o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, que ninguém pode colocar outro fundamento. Então a igreja ela tem vivido nessa base, colocando outros fundamentos. Por quê? Porque ela ainda tem trabalhado segundo a carne. Ela ainda está preocupada em, querendo ou não, né, segundo a carne, a preocupação do que está acontecendo na carne. E esquece de entender que o plano que funciona é o plano do Espírito. E eu preciso trabalhar de acordo com aquilo que o Espírito ele fala. E aí, Paulo andando naquela cidade, ele começou a observar uma igreja que se reunia constantemente, mas era só para ficar adicionando coisas no culto, para ficar adicionando coisas nos trabalhos, para ficar adicionando coisas no dia a dia ou até na vida pessoal. Então eu tenho que ser a igreja que até na minha própria vida, eu tenho que estar eliminando esses objetos de culto, essas coisas valiosas. Porque esses objetos de culto que a gente leu hoje agora, eles tinham algum valor para aquele pessoal. Então na minha vida e na tua vida vão ter coisas que para a gente tem muito valor. E eu tenho que começar a tirar. Assim como o apóstolo Paulo fez lá em Filipenses capítulo 3. Lá em Filipenses capítulo 3, se você for ler a partir do verso 4, vai falar que o apóstolo Paulo ele começa a eliminar de dentro deles tudo aquilo que um dia para ele teve muito valor. Então eu tenho que ser esse estilo de igreja, que todos os dias vai tirando um objeto que tem valor de dentro de si. E gente, tudo bem, a gente não está falando aqui de objetos físicos, mas às vezes existem objetos emocionais dentro de você, algo que te emociona demais, algo que se a pessoa apertar aquele gatilho ali, a bomba estoura.
Então a gente precisa estar tirando de dentro de nós todos esses objetos valiosos, porque isso não faz parte do culto a Deus. Deus, ele fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que ele quer um culto racional. É um culto com entendimento, não é um culto emocional, é racional. Então a igreja, às vezes, ela anda muito emocionada com as coisas que acontecem. Ela anda muito preocupada, ela anda muito angustiada, ela anda muito presa a coisas da carne. E não é assim que se cultua a Deus. Eu tenho que cultuar a Deus de forma racional, entendendo o serviço que eu estou fazendo. Por quê? Porque aquele que crê em Deus, ele fala que o que utiliza da fé verdadeira, lá em Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, no verso 1 e 2, ele fala, aquele que utilizar desta fé vai entrar no descanso. Então é muito importante a igreja que é fiel, eu estou falando para a igreja que é fiel. A igreja fiel, ela vai ter essa característica de descanso, e não vai querer mudar o plano de Deus para outro, não vai querer ficar colocando objetos de culto para mudar o plano de Deus. Vai seguir o plano de Deus, e mais cedo ou mais tarde, quem tiver que se encaixar, vai se encaixar no plano de Deus. Então é muito importante eu não perder o meu foco. O apóstolo Paulo fala assim, olha, lá em Romanos 13, se eu não me engano, é 12:1, acho que é Romanos 12:1. Ele fala, a gente é observado por muitas pessoas, né, por uma grande nuvem de testemunhas, e eu preciso prosseguir para o alvo. E não me perder com as situações que estão acontecendo. Não é esse aí, não. Eu não posso me perder com a situação. Eu acho que é Hebreus 12, na verdade. Eu não posso me perder com as situações que estão acontecendo. Porque se eu me perder com as situações que estão acontecendo, essas nuvens de testemunhas que estão à minha volta, eles vão aprender comigo. Tanto de forma errada como de forma certa. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque eu vou dar um exemplo agora bíblico. Todos os discípulos de Pedro aprenderam com Pedro, porque Pedro os disciplinou, né? Vamos dar um exemplo, uma lição de Pedro, para eles valem 1 milhão né? Tem grande valor. As lições que Paulo ensinou para Timóteo, Timóteo seguiu à risca. Por quê? Porque Timóteo era discípulo de Paulo. Então não muda hoje. Hoje tem pessoas à sua volta que vão andar do mesmo jeito que você anda. E vão valorizar a Deus do mesmo jeito que você valoriza Ele. Então não pense você que você pode falar para os outros valorizarem a Deus e você não ser o que valoriza. Paulo, Tiago e João, eles falam muitas vezes o seguinte, ó, não amemos só de palavras, mas com ações também. Eu não posso falar que eu quero que a minha casa ou a igreja sirva a Deus se eu sou o primeiro negligente. Se eu sou o primeiro que não crê em Deus, se eu sou o primeiro que não está fiel naquilo que Cristo está falando. E muitas das vezes, eu não estou falando por comparecer em igreja, em local físico, porque muitas vezes você comparece, mas a adoração não existe, mas a obediência não existe, mas a unção que tem que ter dentro de você, que é de amor por aquilo que Cristo está falando, não existe. Então, na realidade, a sua presença acaba não trazendo efeito. Então a gente pensa que vai converter os outros por a gente estar presente. Não é só a gente estar presente. O que muda, que a palavra de Deus fala que, né, quebra o jugo, não é a tua presença, é a unção que está dentro de você. Então se você está presente, mas a unção que está dentro de você não trabalhar, não mudou nada. Então a igreja precisa entender que os nossos, né, as pessoas que Cristo nos colocou como responsabilidade, eles irão mudar através daquilo que está saindo de dentro de nós. Lá em Atos 19, se você for dar uma lida depois, vai falar que existiam alguns ambulantes, no comecinho do capítulo, acho que é no versículo 5 em diante. Existiam alguns ambulantes que queriam mudar a situação de outras pessoas que estavam passando por algo complicado. Eles não conseguiram mudar nada. Por mais que segundo a carne eles estivessem presentes, e mais que também, segundo a carne, eles falaram a forma correta de como expulsar um espírito, né? Porque eles imitaram Jesus e Paulo. Mas mesmo eles falando igual, e mesmo eles estando presente, a mudança não aconteceu. Porque o mundo espiritual, ele conhece a gente de forma verdadeira. Que é a forma, eu falo, sem filtro, né? Eles conhecem a gente por dentro. Então de nada vai adiantar você comparecer, como a gente está falando na aula de hoje, ou você ser uma pessoa que não falta em nada. Mas você não tem o principal, que é a unção dentro de você. Senão você está sendo como esses ambulantes, que sabem falar certinho, que estão no local na hora certa, no local exato. E por que eu estou falando que eles estavam no local certo e na hora exata?
Porque eles aprenderam com Paulo as palavras e eles viram pessoas que estavam com espíritos, pessoas possuídas ali também. Então eles estavam no local certo, na hora certa. E não funcionou. Então eu tenho que entender que ser a igreja de Cristo é muito mais do que eu estar num horário de culto, do que eu estar num horário de um trabalho. Eu tenho que ter essa unção dentro de mim. Porque senão eu estou só comparecendo em trabalhos, mas o poder que tem que trabalhar através de mim, que é o que está lá em Efésios 3:20, que é o poder de Deus que hoje opera através de mim, ele vai acabar não operando. Por quê? Porque eu coloco a incredulidade, eu coloco a dúvida, eu coloco o medo, eu coloco toda espécie de outros espíritos para trabalhar. Então a igreja de Roma, ela era uma igreja extremamente zelosa a Deus, mas esse zelo não serviu para absolutamente nada. Por quê? Porque eles quiseram começar a envolver coisas da carne. E se você dá uma lida lá em Romanos capítulo 1, verso 22, vamos dar uma lida lá. Romanos 1, 22, olha o que estava acontecendo ali também, ó. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então a igreja ela tem trabalhado nesse modelo ainda. Tudo que é humano, eles tentam usar alguma lógica ou alguma simbologia para se comparar a Deus. Eles usam de palavras humanas para tentar enxergar como é Deus. E Deus ele é espírito. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2,14 até o versículo 15, que o homem espiritual vai discernir as coisas espirituais de forma espiritual. Ele não pode pegar coisas espirituais e comparar com carnais. Se ele fizer isso, ele está usando dois fundamentos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não posso pegar uma imagem humana de um ser humano, como a gente leu aqui, e querer comparar como se fosse Deus, ou se como fosse Jesus. Eu estou usando dois fundamentos ao mesmo tempo. Pior ainda é quando eu pego uma imagem, seja lá de um animal, e eu queira comparar com Jesus, ou eu queira comparar com Deus. Eu preciso hoje comparar coisas espirituais, se é que Jesus é espiritual, com espirituais. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos dar uma lida lá. É 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Então o Senhor hoje, ele é Espírito. Então eu não posso pegar ele, que é Espírito, e ficar comparando ele com coisas da carne, com coisas humanas. Eu estou tirando, volta lá para mim Romanos 1, 23, eu estou tirando a glória de Deus. Quando eu estou fazendo essas comparações, eu estou trocando a glória do Deus imortal, né? Por imagens, né, que são meramente humanas. Então é importante entender que isso a gente pode fazer com imagens, com todas essas coisas humanas, mas toda vez que eu troco a ordem daquilo que Cristo está falando, eu estou trocando a glória de Deus por outra coisa. Então eu tenho que tomar cuidado em cada atitude que eu for tomar, porque uma atitude minha vai estar trocando a glória de Deus. E aí tem uma passagem que eu não vou saber agora de cor, que fala o seguinte, olha, nós não podemos negociar a palavra de Deus. A gente fica negociando, a gente troca a palavra de Deus por qualquer outra, por qualquer outro plano, por qualquer outra ideia, por qualquer outra sorte de espírito que vem falar no nosso ouvido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes o que a gente está vendo segundo a carne é uma estratégia do inimigo, é um sofisma, é uma altivez do inimigo para tentar fazer a gente trocar a glória de Deus. E eu preciso estar muito atento nesse momento, para quê? Para que eu não troque a glória de Deus por nada. Então é muito importante eu entender, porque a igreja hoje, ela vive trocando a glória de Deus por aquilo que ela está vendo, por aquilo que ela sente, por aquilo que ela está pensando, por aquilo que não tem acontecido ainda. A igreja hoje ela anda extremamente preocupada, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela gostaria. Então é muito importante entender que isso daí é uma altivez, é uma arma que o inimigo está dando para todos da igreja, para trocar a glória do Deus imortal.
Então é muito importante entender que nós não podemos ficar negociando a palavra de Deus. Fulano veio com uma grande ideia. Eu falo que é assim, né? Com grandes ideias até o inimigo veio na Bíblia, né? Muitas pessoas, né? É esse daí mesmo, obrigado. Muitas pessoas vieram com grandes ideias na Bíblia, mas todos os apóstolos falaram, olha, convém a mim obedecer a Deus, não a homens. Então é muito importante a gente entender isso e viver esse versículo, ó. 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então nós precisamos parar de ficar negociando a palavra de Deus por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está pensando, por aquilo que, eu falo, a época manda a gente fazer. Então nós precisamos ser direcionados pelo Espírito, confiar verdadeiramente nele. Quando a gente confia nele, a gente faz morrer a nossa natureza humana. Lá em Colossenses 3,5, vai falar que nós temos a capacidade, ok? Porque Paulo não fala assim, olha, deixa que o Espírito faça morrer tua natureza humana. Ou ele não fala assim, ó, manda alguém orar para fazer morrer tua natureza humana. Não, ele fala que a gente tem essa capacidade. Ele fala assim, ó, portanto, façam morrer. A responsabilidade é tua de fazer isso aí morrer. Eu tenho que fazer essa parte humana minha morrer para quê? Para que ela não vire objetos no culto a Deus. Para que ela não vire empecilhos, né? Esses objetos acabam fazendo aquilo que estava escrito lá em Hebreus capítulo 13:5, 13:2 eu acho, ou 13:1, que ele fala que a adoração a Deus, o casamento, né, que nós temos com Ele, precisa ser sem... Hebreus 13:1 eu acho, ou 2, ele fala que ou 4 na verdade, ele fala que esse casamento ele precisa ser sem mácula, ele não pode ter imperfeições. Ele não, eu acho que é o 2. É o 4 mesmo. Então, eu não posso ter máculas, eu não posso ter imperfeições nesse meu relacionamento com Deus. E todas as vezes que eu fico colocando objetos de culto, e você já entendeu o que são esses objetos de culto, né? É aquelas coisinhas que você quer colocar extras, né? Aquelas coisinhas que você ainda não quer tirar de dentro de você. Tudo isso faz o meu casamento com Ele ter muitas máculas, ter muitas sujeiras, ter muitas imperfeições. Então a igreja, ela não basta ter zelo de Deus, ela precisa ter o conhecimento verdadeiro. Quando ela tem o conhecimento verdadeiro, ela vai ter a arma para poder utilizar. Eu falo que é assim, ó, as pessoas falam que não basta ter conhecimento. Sim, basta. E eu vou te explicar o porquê. Lá na tua casa, se você não tivesse conhecimento que tem uma vassoura lá, como que você limparia a tua casa? No male-male, talvez você usaria, sei lá, né, o chinelo para tentar tirar, ou às vezes a própria mão para tentar tirar a sujeira. Então, a falta do conhecimento, neste caso em especial, te faria ficar limitado a uma limpeza. É a mesma coisa, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não vou saber a arma que eu tenho para utilizar. Eu não vou saber as ferramentas que eu tenho para poder movimentar o que eu preciso movimentar. A falta do conhecimento da palavra vai fazer eu pensar que eu não tenho a arma necessária para mudar o que precisa mudar. Então é muito importante você ter o conhecimento, mas é o conhecimento verdadeiro. Às vezes você fala assim, mas eu conheço pessoas que têm muito conhecimento e não praticam. Mas a pessoa tem o conhecimento verdadeiro? A pessoa ela conhece de verdade? Então eu preciso avaliar exatamente isso. Então é muito importante eu conhecer, porque quando eu conheço eu sei o que eu posso utilizar. Na tua casa, por exemplo, você não pensa duas vezes em pegar uma vassoura para limpar o chão. Ou você pensa em pegar teu braço, ou você pensa em pegar tua mão. Não, você tem conhecimento, você vai pegar a vassoura. É a mesma coisa quem tem conhecimento da palavra. O fulano tem conhecimento, ele não vai ficar mais sei lá, né? Perdendo cabelo, se preocupando. Ele sabe a arma que ele vai usar. Então é muito importante entender isso, que quando nós temos conhecimento daquilo que Cristo está mandando a gente fazer, automaticamente eu vou saber direcionar as coisas. Eu vou ter aquela capacidade que está escrito lá em Romanos 12, não vou saber ao certo o versículo, mas é a partir do 6. Eu acho que é o versículo 8. Eu vou ter a capacidade hoje de presidir as coisas. O que seria esse presidir? Eu vou ter a capacidade hoje de governar as situações que estão ao meu lado. Por quê? Porque eu sei cada arma que Cristo me deu.
mas não só sei, mas eu conheço ela. E o conhecer dessas armas é que vai fazer toda a diferença. Quando você sabe o que uma arma faz, você sabe quando você pode utilizar ela e como ela vai funcionar da forma que você lançou esta arma. Então, você conhecer essas armas espirituais vai te fazer você ser mais que vencedor em todas as coisas. Eu vou dar um exemplo. Você está na tua casa, você tem uma porta. Você fecha com a chave, por quê? Porque você sabe que isso vai te dar segurança, né? Você vai saber que não é qualquer coisa que vai entrar ali, né? É a mesma coisa a palavra. Quando você sabe, quando você conhece a palavra, quando você sabe para que ela serve, você sabe que ela vai fazer o serviço dela. Você sabe que ela é viva e ela é eficaz, como está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra ela é viva e ela é eficaz. Mas para ela ter essa eficácia, eu tenho que saber que palavra que é. Eu tenho que ter conhecimento de como ela funciona. Eu tenho que ter intimidade com ela. Porque quanto mais intimidade você tem com ela, eu falo que você vê ela maior. A palavra ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Então é muito importante eu não me desapegar desta palavra. O apóstolo Paulo fala muito isso para Timóteo. Ele fala assim, você precisa continuar tendo fé em ti e na doutrina que você recebeu. Porque muitos virão até você querendo distorcer. Até o apóstolo Paulo fala isso para a igreja de Gálatas também. Ele fala assim, mesmo que um anjo ou outro apóstolo, ou seja lá quem for, venha até vocês querendo trazer um outro evangelho, que seja anátema. Então é muito importante a gente entender que vão vir pessoas querendo distorcer aquilo que Cristo está ensinando. E aí vai eu, com o conhecimento, porque sem o conhecimento é impossível eu fazer isso. Eu com o conhecimento eu vou permanecer no modelo que Cristo ele deu. Vou permanecer fiel naquilo que Cristo tem falado. E eu vou entender que o que Cristo tem falado, ele não está falando de 2024. Ele não está falando de 2025. Ele está falando de algo eterno, de algo que nunca vai ser desfeito, como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Ele diz o seguinte, que se aquilo que foi passageiro teve uma glória, muito mais glória terá aquilo que é permanente. Então é muito importante a gente entender isso, que nesse novo e nesse vivo caminho, a gente tem acesso a fazer coisas que sempre permanecerão. Ninguém poderá desfazer essa obra que o Senhor está fazendo. E é muito importante a gente entender que quando a gente está em Cristo, a gente vai ter conhecimento sobre cada espírito que está trabalhando. Um dom que o Espírito ele tem dado para a igreja é o dom de discernimento de espírito. Então eu vou estar tendo ciência. Qual é o espírito que está falando, se vem de Deus, se não vem. Qual é o espírito que está querendo atuar. Eu vou ter conhecimento disso. E melhor, eu vou ter soberania sobre todos esses espíritos. Por quê? Porque eu estou conectado, eu sou um só com o próprio Deus. E aquele que se une com o próprio Deus está acima de todo nome. Então eu estarei acima do nome que seja, do espírito que seja. Mas para eu alcançar essa vocação, né, que é o que o apóstolo Paulo fala, eu preciso estar obediente àquilo que o Senhor me mandou fazer. Ou o plano que Cristo me deu para executar. Então o plano que Cristo deu para a gente executar, muitas das vezes, a gente fala que seria melhor ir para a esquerda, para a direita, isso aqui, aquilo ali. Mas o plano que Ele deu para você executar é o plano perfeito. É o plano que Ele fala que é bom, que é perfeito e que é agradável. Aí talvez você fale, mas não tem me agradado em nada. Mas é porque você está na carne. É porque você está querendo comparar o plano espiritual com os agrados carnais, com os sentimentos carnais. Quando Ele fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, Ele não está falando para a tua carne. Ele não está falando que isso é um parâmetro para ser agradável para a tua carne, que isso é perfeito para a tua carne, que isso é bom para a tua carne. A gente quer entender desse jeito. Por exemplo, quando a gente lê isso, a igreja inteira dá amém, dá glória a Deus, falando, ai, que bom que vai ser perfeito. Mas é porque a igreja pensa que isso é na carne dela. E isso é perfeito para quem estiver no Espírito. Isso vai ser agradável para quem estiver no Espírito. Isso vai ser bom para quem estiver no Espírito. Então, se eu não preparar a igreja para viver no Espírito, quando os planos de Deus chegar, vai ser choro, lágrima e ranger de dentes. Por quê? Porque a igreja inteira vai pensar que os ratos vão ter que sair do navio porque está afundando. Então é muito importante entender isso.
que o plano dele é bom, é perfeito e agradável, mas é para quem estiver no Espírito. O que estiver na carne vai fazer aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, que ele fala muito sobre a loucura, né? Que ele fala, né, que a loucura dele só vai entender aquele que estiver no Espírito. O que estiver no Espírito vai achar louco, vai achar loucura, né, a sabedoria dele, vai achar loucura aquilo que ele fala. Então é muito importante a gente entender isso, que só pode viver os planos de Deus e só pode saboreá-los, né, aproveitá-los, aquele que estiver verdadeiramente no Espírito com conhecimento. Porque senão vai estar acontecendo o plano dele aqui, ó, e a gente vai estar pensando, o plano dele não está acontecendo porque ainda não é bom, porque ainda não é agradável, porque ainda não é perfeito. Mas isso é para quem estiver no Espírito. O Senhor, Ele nunca falou que a tua carne vai passar por coisas boas. Na realidade, se você for pegar a vida dos apóstolos, da frente foi só para trás. De tanta dificuldade que eles passaram. Mas a igreja, ela quer manipular a palavra de Deus para fingir que você vai ter uma vida agradável, que você vai ter uma vida que o teu ego vai crescer. Por que a igreja hoje ela tem que parar de ver as coisas segundo a carne? E é uma coisa até que é até comentada muito aqui, né? Eu não posso mais contar das coisas da minha carne, isso, aquilo. Isso não é mais parâmetro. Sabe por quê? Porque até a besta teve riqueza. Você está mostrando aqui que você conseguiu uma coisa, a besta lá fora está conseguindo muito mais. Então é muito importante entender que o nosso parâmetro de vida hoje no Espírito não é mais esse. A gente alcançou aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, no último versículo, ele fala assim, ó, almeja dons maiores, buscai com zelos maiores dons, né? Ele fala isso em 1 Coríntios 12, no último verso. Ele fala, ó, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então eu preciso sair desse caminho que é carnal ainda. Esse caminho que se vangloria ainda por aquilo que é físico. Esse caminho que ainda está vendo glória naquilo que é humano. Quando eu não posso comparar a glória de Deus, volta para mim por favor em Romanos 1:23. Eu não posso comparar a glória de Deus com aquilo que é humano. E aí eu pego tudo que é humano e eu quero levar como se fosse glória de Deus. E ele fala, ó, a gente está trocando a glória do Deus imortal por imagens, as semelhanças de homem, assim como aves, quadrúpedes e répteis. Às vezes você não está trocando por um réptil, mas às vezes você está trocando, sei lá, por algo financeiro que você tem. Então é muito importante entender que nós temos um caminho sobremodo excelente, muito maior que esse. A gente não precisa comparar coisas espirituais com coisas carnais. Se você ainda está nesse nível de querer comparar o que o Espírito está te falando no espiritual com aquilo que você vê na carne, você não entendeu ainda o teu ministério. Você foi capacitado para fazer parte, lá em 2 Coríntios 3:6 vai falar isso. Você foi capacitado para fazer parte do ministério do Espírito, que é o ministério do Novo Testamento. Então, nesse ministério do Espírito, a característica é uma só, olha lá, ó. É trazer vida, o final ali, ó, mas o Espírito vivifica. Então, é muito importante eu entender que essa vida, ela muitas das vezes ela não precisa ser manifestada na carne, ela não há necessidade. A vida verdadeira ela vai se manifestar no interior das pessoas. Ela vai se manifestar e só aquele que tem olho espiritual vai ver. É tão importante a gente entender isso, que a Bíblia ela nos mostra isso. Que os espíritos, eles sabem qual é o espírito que está falando. O apóstolo Paulo ia... quando o apóstolo Paulo estava cego, o espírito chegou para outra pessoa e falou assim, você precisa ir lá e abrir o olho de tal fulano. Quem revelou aquilo foi o espírito. O espírito ele já tinha direcionado, é aquele fulano, é aquele fulano. E segundo a carne, Saulo era uma péssima pessoa. Para o outro chegar lá e curar, né? Para o outro chegar lá e tirar a cegueira. Era uma péssima pessoa, mas ele tinha que olhar pelo Espírito e não segundo padrões humanos. Então, enquanto a igreja ainda trabalhar com esses padrões humanos, a igreja estará muito longe do modelo que é nos apresentado na Bíblia. Então, é muito importante eu entender que a igreja de Roma ela estava passando pela mesma dificuldade. Ela queria muito servir a Deus, mas esse muito não estava servindo para nada, porque eles estavam estabelecendo a própria vontade humana deles. Então, eu tenho uma carreira proposta.
Cristo, ele fala que ele nos deu uma carreira proposta e que eu posso vivê-la. Mas para eu viver nesta carreira proposta, eu preciso tirar de glória tudo que existe de parte humana e seguir somente o modelo que ele deu. E acreditando que esse modelo vai funcionar, porque muitos podem até seguir, mas não colocar fé. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 4, verso 2, que se eu não trabalhar essa palavra com fé, ela não funcionará. Então, presta bastante atenção. Você está recebendo palavras do Espírito, seja da tua casa ou do teu ministério, em algum lugar você está recebendo as palavras do Espírito. Se você não pegar essa palavra e utilizar ela com fé, o que é com fé, gente? Que as pessoas às vezes pensam, o que é com fé? Com fé é com prática, é com dedicação, é com confiança, é com segurança, é perseverando, é sabendo que o que está escrito lá em 1 Coríntios 15, 58 não é mentira, porque o meu trabalho no Senhor não será em vão. Então eu preciso trabalhar com essas características, porque a igreja às vezes pensa que está fazendo uma obra que não vai durar nem 10 anos, não vai durar nem um ano. Você está fazendo uma obra que homem nenhum, a palavra de Deus fala, aleluias, poderá destruir. Então é nesse fundamento que eu estou trabalhando. Ai, mas olha, estão tentando ali, estão tentando ali, estão tentando ali. Pode tentar o universo, se vem de Deus, ninguém poderá destruir. Então eu tenho que trabalhar com essa medida de fé. Eu falo que é uma medida um pouquinho grande, mas eu tenho que trabalhar com ela, porque é a fé do Espírito. O que é a fé do Espírito hoje? É uma fé inabalável, é uma fé soberana, é uma fé que ninguém pode deixar, ninguém pode destruir. Por isso que Gamaliel, lá em Atos 5:39, fala isso, olha, se é de Deus o que eles estão fazendo, ninguém poderá tocar e destruir esta obra. Então é muito importante eu trabalhar com essa mente de Cristo, que não fica tendo dúvida do que está fazendo, não fica tendo medo do que está fazendo. Então é muito importante o conhecimento desta palavra, porque quando a gente tem conhecimento desta palavra, a gente não vai ser levado por qualquer onda ou sorte de doutrinas. A gente vai saber que aquele que nos confiou isso, ele fala que ele nos capacitou também. Ele nos preparou, ele nos chamou para esta obra. Aquele que te chamou, ele não te chamou só com palavras persuasivas de homens. Ele chamou com palavras bonitinhas e acabou. Não, ele te chamou e ele te deu todas as ferramentas necessárias para você sair como mais que vencedor. Então é muito importante eu trabalhar nesse fundamento, onde aquele que me chama é aquele que entrega tudo o que eu preciso para sair como mais que vencedor. Toda sorte de bênçãos, guarda essa palavra, toda sorte de bênçãos já foi liberadas para a tua vida. Mas essas bênçãos, a gente às vezes pensa que essas bênçãos é coisas para a gente colocar dentro de casa. Não, essas bênçãos é para que o teu ministério funcione. Essas bênçãos é para que nada te falte para executar o chamado e a vocação que você recebeu do Senhor. Então presta bastante atenção, quando você pensar que acabou os recursos, que acabou como vai trabalhar agora, o Senhor ele fala, eu te abençoei com toda a sorte de bênçãos, para funcionar o teu chamado e para que você trabalhe também com aquela função que está escrita em 1 Coríntios 4:1, como dispenseiro dos mistérios de Deus. Então guarde esta palavra, o que o outro não tem ainda, você tem com um dom de liberalidade, de generosidade, para liberar para quem tem ao teu lado o que o Espírito ele deseja. Então pega do Espírito, é muito importante, gente, a gente ouvir do Espírito. E o que é ouvir do Espírito? Ouvir desta palavra do novo e do vivo caminho. Quando eu estou me alimentando dela, eu estou colocando ela aqui dentro, e ela nunca mais vai sair. Ela nunca mais vai sair do local onde ela foi colocada. Então é muito importante a gente ler, porque isso vai fazer a gente crescer na graça e no conhecimento. A aula de hoje foi essa. Eu espero que todo mundo aí tenha entendido, na graça do Senhor. E lembre-se, tá? Hoje à noite nós temos culto na Jacuí às 19 horas. Opa, falei errado. Hoje nós temos culto na Jacuí às 18 horas e às 19 horas aqui na sede. Então não perca a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Lembrando também que você terá a oportunidade em breve aí de poder estar fazendo, né, a oferta e os dízimos em uma conta só da igreja para a honra e para a glória do Senhor.